Uau, uau, uau. Bem, é a primeira vez que eu o vejo. Ai, que azul tão bonito. Este livro sobre os 125 anos do São Luís, eu poderia dizer que tem a cara da imprensa nacional. É para este tipo de edições que também existe uma editora pública. São edições que não têm uma finalidade comercial, mas têm naturalmente uma finalidade patrimonial. É importante para a cultura portuguesa e é importante para os cidadãos conhecer a história das suas principais instituições e das suas principais instituições culturais. Este livro era muito desafiante porque ficou muito claro desde o princípio, logo na primeira reunião, que não se tratava de um livro apenas de uma efeméride e um livro historicista, mas era um livro claramente criado, pensado, escrito e ilustrado para o futuro. E neste livro, de certa maneira, a tipografia conduz. E isso começa logo com esta capa, que tem esta tipografia que se assume como, vá lá, um logótipo. E, sobretudo, no layout, a preocupação que nós tivemos de demarcar os vários registros. As fotografias estão num papel, a maior parte dos textos está noutro papel, a biografia do teatro, a história do teatro está noutro papel também, todos eles com texturas, pesos e brilhos diferentes. E, portanto, é um trabalho, se quisermos, de pastelaria fina também. Eu acho que aquilo que está no livro é aquilo que eu faço de forma regular aqui no São Luís e que eu faço na fotografia, que é sempre ir além, contar uma história, dar vontade ao público, através de uma fotografia, de ir ver a peça, sem se perceber muito bem que peça é, mas dar vontade. E eu tento sempre, e muito no São Luís, desde que eu comecei a trabalhar cá, acrescentar sempre algo às fotografias e não só a realidade que está à frente ou aquilo que eu estou a fotografar. E também há outra parte aqui no livro que são fotos mais ligadas ao espaço do teatro, porque isso para mim foi um grande prazer e eu adoro fotografar espaço, confesso. Por isso aqui foi o meu pequeno contributo nesse livro, que para mim é um privilégio enorme, porque de facto vai ficar no tempo. E de alguma forma eu vou ficar com ele. No momento em que a arte se expandia um pouco por todo lado, o teatro é obrigado a próprio a repensar a sua localização nas artes. E o que é que ele traz de absolutamente diferente e distinto. E o que traz realmente é essa imensa capacidade de trabalhar a presença absoluta, a presença em si enquanto tal. E, na verdade, o que eu procurei mostrar foi uma certa razão da longevidade, por outro lado, uma espécie de extroversão do teatro para a vida, há uma certa teatralização da vida, e um retorno do teatro a si próprio, cada vez mais experimental, cada vez mais interrogando-se nos seus meios, nas suas possibilidades, que fazem dele uma arte absolutamente essencial para o nosso tempo. No momento em que se celebram 125 anos do Teatro São Luís, a minha urgência foi: como é que eu faço para enegrecer São Luís? E
Em 125 anos, não foram muitos os corpos negros que atuaram no espaço de São Luís, que foram vistos, reconhecidos, integrados e acolhidos. Houve uma figura que a mim me inspirou imensamente, o São Amianto. E o São Amianto, ele, embora ninguém faça bem ideia se ele era negro, se não era negro, mas o facto é que ele enegreceu. Ele enegreceu devido ao incêndio de 1914. Este é exatamente o momento de se garantir que o Teatro São Luís viva mais 125 anos, superando-se, aumentando a sua resiliência. Hoje em dia, se calhar não necessariamente aos incêndios, não é? Mas a outros incêndios, a outros fogos, nomeadamente os fogos do elitismo, os fogos das ideologias ultraconservadoras e igualmente os fogos do racismo, da xenofobia, da intolerância religiosa. Isto só pode ser salvaguardado incluindo as novas gerações, iniciando e iniciá-los a amar a arte, a cultura, o teatro e o futuro. Quando decidimos celebrar os 125 anos do São Luís, acreditámos que olhar em frente e pensar no futuro também era pensar sobre o legado e a história deste teatro. E, tendo em conta este princípio, convidámos vários autores com diversos pontos de vista sobre uma análise histórica também e do trabalho que aqui ao longo de tanto tempo foi feito, mas também com um olhar sobre o futuro e que nos trouxesse também a dimensão da importância do teatro nos dias de hoje. Estamos muito orgulhosos de ter fixado essa memória neste livro, numa data tão importante como foram os 125 anos deste teatro, um teatro que se quer da cidade para a cidade, aberto aos seus artistas, ao seu público, e queremos muito que o público leia este livro de vez em quando que vai a ele, pensar numa história que foi determinante para a cultura na cidade e no nosso país.